pondere a hipótese de que o universo depende da sua existência. Enquanto a visão tradicional de Newton destaca entidades distintas, sugerindo que os humanos estão inseridos em um reino físico regido por leis específicas como gravidade e termodinâmica, a física quântica desafia essa perspectiva. Embora seja uma novidade no discurso científico, ela ecoa ensinamentos espirituais antigos. Hermes Trismegistus, um sábio da antiguidade, ensinou: assim como é em cima, é embaixo. Como embaixo, é em cima. Isso implica que nosso mundo é como uma matriz holográfica, refletindo a consciência lançada sobre ele. A física quântica corrobora com essa sabedoria antiga, sugerindo que a realidade pode ser moldada pela consciência do observador. Nesse reino do pensamento, onde a física quântica explora o conceito de um multiverso e de linhas do tempo infinitas, sua percepção pode influenciar a manifestação da realidade. Neville Goddard, em seu trabalho sobre pensar de forma dimensional, sugere que a quarta dimensão é a fonte de nossa existência tridimensional, contendo infinitas possibilidades de vida, semelhantes às linhas do mundo infinitas. Da mesma forma, o Dr. Joe Dispenza destaca na física quântica a existência de um campo infinito repleto de resultados potenciais para as nossas vidas. Esse campo quântico ilimitado, ou o todo, ressoa com os antigos ensinamentos de Hermes Trismegistus, conforme descritos na Cabala. É um domínio onde cada resultado concebível da vida já existe. Isso nos leva a uma questão fundamental. O que determina a linha do tempo específica que experimentamos? Neville Goddard afirma de maneira apropriada: assuma o sentimento do seu desejo realizado e observe a raiz que sua atenção segue. O tempo, uma construção confinada à nossa realidade tridimensional, não tem influência nesse contexto. Dr. Joe Dispenza acrescenta: nossos pensamentos têm uma conexão direta com o nosso nível de saúde. Nessas dimensões superiores, tudo que você poderia potencialmente se tornar já é uma realidade, transcendendo as restrições lineares do tempo, conforme percebemos. Você existe nessa vida específica e limitada dentro de uma certa linha do tempo, mas o que determina esse caminho específico entre as inúmeras possibilidades na quarta dimensão? Essa questão sinaliza o declínio gradual do modo newtoniano tradicional, cedendo lugar a uma consciência unificada. O campo quântico reage à consciência com a qual interage, moldada por pensamentos, emoções e estado geral de ser. Essencialmente, a realidade ou a linha do tempo que você experimenta é uma manifestação do estado de ser, pensamentos e emoções que você abraça. Sua autopercepção é refletida de volta para você pelo universo, assim como um espelho não pode refletir um sorriso se você não sorrir primeiro. O universo responde de forma semelhante. A reflexão depende inteiramente da sua entrada. Quando você sorri, o espelho reflete um rosto sorridente. Da mesma forma, a entidade abrangente, seja Deus, fonte ou campo quântico, ecoa seu estado interno, conforme concebido pelo todo. O propósito da criação é percorrer experiências únicas e infinitas, estendendo-se até os limites do infinito. O todo, uma força onipresente, respeita sua liberdade de escolha, vendo-a como integral para o desfrute das diversas aventuras da vida. Neville Goddard, um defensor dessa ideia, articula: todos são livres para criar o seu mundo como desejam, se souberem que tudo está respondendo a eles. Essa dependência da sua consciência única alimenta a expansão do todo. Sua capacidade de escolha está sempre presente. Ao sorrir para o espelho infinito, você inicia uma resposta, seja com um atraso inerente ao nosso mundo tridimensional linear. Os eventos devem se desdobrar sequencialmente para refletir a mudança. No entanto, o espelho deve, em última instância, exibir o que você projeta. Como na quarta dimensão, essa projeção já é uma realidade. A persistência em sua autoconcepção comanda o espelho a se conformar,
Faltando sua própria valia, o espelho garante a autenticidade da experiência do todo. O todo procura entender o que significa ser você no momento presente, e esse entendimento seria comprometido se impusesse sua vontade. O infinito abraçou voluntariamente limitações para experimentar autenticamente sua existência. Ele depende de você e do seu estado atual como um ponto focal para suas escolhas experienciais. Em essência, você e o todo estão unificados, mas nesse mundo, um véu de esquecimento é lançado sobre nós para criar uma experiência verdadeiramente autêntica. Imagine se sujeitar voluntariamente a uma forma de amnésia autoinduzida para jogar um jogo de realidade virtual, visando a experiência mais genuína possível. No jogo, quando você sofre um golpe, parece real, como se os eventos estivessem realmente acontecendo. No entanto, se você estivesse ciente de que é apenas um jogo, seu medo pela sua vida virtual diminuiria, sabendo que seu verdadeiro eu permanece seguro. Essa analogia explica por que a vida às vezes pode parecer dura e implacável, levando-nos a questionar como um Deus permitiria tais coisas. A resposta está em entender que esse Deus não é uma entidade externa infligindo essas experiências em nós. Em vez disso, moldamos nossas próprias experiências através da aplicação da lei do ser, muitas vezes de maneiras menos que ideais. Nossas ações diante do espelho da vida influenciam diretamente o que é refletido de volta para nós. Se nos comportamos erraticamente, o espelho reflete uma imagem caótica. Ele não pode, ao mesmo tempo, nos retratar como bem-sucedidos e felizes. O espelho simplesmente ecoa a essência de nossas ações e estado de ser. A busca pela liberdade muitas vezes é encontrada no desafio de se sentir restrito ou limitado pelas circunstâncias. Essa luta pode ser um catalisador para um entendimento mais profundo de si mesmo e do mundo, influenciado pelos ensinamentos de Neville Goddard e pensadores similares. Eles propõem que os obstáculos e provações na vida podem não ser exclusivamente resultado de uma divindade externa, seletivamente benevolente. Em vez disso, sugerem que esses são reflexos do estado interno e da consciência de alguém. A metáfora de um espelho é particularmente apropriada nesse contexto. A imagem que se vê em um espelho é o resultado direto do que é apresentado diante dele. Se alguém fica diante do espelho com uma mentalidade de aprisionamento e limitação, a reflexão vista é de estagnação e confinamento. No entanto, uma mudança de perspectiva, abraçando os conceitos de liberdade e possibilidades ilimitadas, pode alterar dramaticamente essa reflexão. O mundo, em resposta a essa nova perspectiva, começa a revelar oportunidades e alegrias que pareciam invisíveis antes. Essa transformação lembra a narrativa em Acres de Diamantes, de Russell Conwell, onde um homem negligencia a riqueza em sua própria terra, perseguindo fortunas em outro lugar, apenas para descobrir mais tarde que o que ele buscava esteve sempre ao seu alcance. Essa dinâmica é lindamente encapsulada nas palavras poderosas de William Ernest Henley, em seu poema Invictus: "Sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma." Essas linhas expressam eloquentemente a profunda influência da vontade individual e da percepção na moldagem da experiência de vida de alguém. Quando alguém adota conscientemente uma atitude de abundância e realização, mesmo antes de se manifestar a realidade, ocorre um alinhamento sutil, porém poderoso, no universo ou no campo quântico. À medida que a consciência muda, as circunstâncias externas também mudam. Além disso, esse conceito se estende além do mero pensamento positivo. É uma exploração das camadas mais profundas do ser e do poder da mente subconsciente. O subconsciente, assim como um solo fértil, aceita as sementes do pensamento plantadas dentro dele e as nutre até se tornarem realidade. É o princípio central de muitos ensinamentos espirituais e filosóficos, que a realidade externa é um reflexo direto dos pensamentos, crenças e emoções internas. Dessa forma, o mundo externo serve não apenas como um espelho que reflete o estado atual do ser,
mas também como uma tela na qual as possibilidades do que poderia ser são continuamente pintadas com base no diálogo interno e nas crenças mantidas dentro de si. Todos os aspectos da existência estão profundamente interconectados nessa interação entre os reinos interno e externo, para realizar seus desejos, seja liberdade, alegria ou realização. É preciso olhar para dentro para entender e remodelar primeiro o mundo interno.